Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula sobre membrana plasmática. Bom, essa é uma célula hipotética, é um esquema de uma célula hipotética, onde a gente consegue ver os principais conteúdos da disciplina do ponto de vista da biologia celular. Tá? Então aqui a gente tem o envoltório da célula, né, que é a membrana plasmática. Essa é uma célula que seria uma célula absortiva intestinal, né, dentro desse modelo, e todos os compartimentos, que são compartimentos internos, e que, vamos dizer assim, executam determinadas funções importantes para a atividade celular. Tá? Então, se a gente olhar uma célula, qualquer uma das células do organismo, todas elas sempre terão uma membrana plasmática. Tá? Então, a membrana plasmática é o primeiro conteúdo que a gente aborda, justamente por estar mais externamente da célula. Né? Então, a gente vai fazer esse fluxo da parte externa para a parte interna. Tá? Bom, quais são as funções da membrana plasmática? Por que, que ela existe? Né? Então, a gente sabe que o nosso organismo, né, somos organismos multicelulares. Então, temos conjuntos de células que vão formar tecidos, diferentes tecidos vão se agrupar, vão formar órgãos, né? E vários órgãos vão formar um sistema. Né? Então, a gente tem um sistema respiratório, um sistema digestório e assim por diante. Tá? Então, é necessário para o bom funcionamento do organismo todo que as células se comuniquem. Né? Então, cada célula vai se organizar como uma unidade estrutural que vai se comunicar com as outras células do organismo. Tá? Então, ela vai se manter íntegra, né, através da membrana. A membrana vai delimitar a célula e vai manter a sua integridade. A gente sabe que o compartimento intracelular e o extracelular têm composições diferentes, né? Tem componentes diferentes, em quantidades diferentes, né? E essa manutenção dessa diferença entre o citoplasma, que está dentro da membrana, e a parte que está fora, né, o meio extracelular, é fundamental para manter a célula viva. Né? Quando há uma ruptura da membrana, a célula perde essa capacidade de controlar o seu próprio ambiente interno e ela acaba morrendo. Tá? Então, a integridade da célula ela é a principal função da membrana plasmática. Tá? É ela que mantém essa integridade, que separa esses dois compartimentos, o intracelular do extracelular. Para fazer isso, ela vai ter que executar essa segunda função que está aqui, né? Que é controlar o movimento de substâncias para dentro e para fora da célula. É o que a gente vai chamar de permeabilidade seletiva. Tá? Então, a permeabilidade seletiva é essa capacidade de impedir a entrada de algumas substâncias, né? Outras permitir, e dependendo, inclusive, da quantidade. Né? Então, às vezes, ela pode, além de algumas substâncias, pode ter a sua entrada ou saída bloqueada, ou então elas podem ter variações de quantidade. Tá? Então, esse é um dos itens, das funções mais importantes também da membrana, permeabilidade seletiva. Tá? Ter essa capacidade, então, de selecionar o que entra e quanto vai entrar de cada substância. Tá? A regulação das interações, célula a célula, como eu falei, né? O nosso organismo é um conjunto de células que precisam se comunicar. Então, essas interações podem se dar do ponto de vista físico, aquelas células que estão próximas umas das outras, e que, portanto, a membrana de uma célula vai encostar na da outra, e vai haver comunicação, né, entre essas duas células, ou mesmo a longa distância, pode ser uma comunicação química, né, do tipo hormonal, onde determinada célula produz um hormônio que, pela corrente circulatória, ele vai até uma célula-alvo que está distante, né, dessa célula que produziu o hormônio, e nessa célula ela vai produzir um efeito ou uma mudança, né, da atividade celular. Tá? Então, essas interações elas se dão com participação da membrana plasmática. Né? Se não direta, aquilo que vai entrar na célula, o hormônio lipídico, por exemplo, que entra na célula e tem que atravessar a membrana. Tá? Bom,
Do ponto de vista do sistema de defesa, a gente tem uma determinada função, que é essa que está explícita aqui, reconhecer antígenos, células estranhas e células alteradas através de receptores, né? Isso é uma função específica de determinadas células, são normalmente células que estão envolvidas no processo de defesa do organismo, né? E que vão reconhecer tudo que está alterado ou que é estranho e que está dentro do organismo para eliminar isso. Tá? Nosso organismo tem um sistema de vigilância, que é o nosso sistema imune, e que tem um papel muito importante para a gente se manter saudável, né? Para que nenhuma molécula estranha ou nenhuma substância estranha ou célula estranha possa, vamos dizer assim, de uma forma livre, se estabelecer dentro do nosso organismo. Tá? As outras funções que estão aqui são igualmente importantes, mas elas são decorrentes, basicamente, dessa localização externa e da capacidade de manter a integridade celular. Tá? Então, a membrana, como ela está separando o citoplasma do meio extracelular, ela vai funcionar como uma interface. Né? Então, tudo que ou determinadas substâncias que chegam pelo meio extracelular vão ter que se acoplar na membrana para que a membrana, então, leve esse sinal ou produza uma manifestação no citoplasma desse sinal extracelular. Tá? O transporte de moléculas específicas está dentro do controle de movimento de substâncias, né? E a própria transdução de sinais externos, né? Como eu tinha dado o exemplo antes, químicos ou físicos que têm a ver com interações célula a célula, né? E que modificam basicamente os eventos intracelulares, ou seja, que muda a função da célula. Então, uma célula que está quiescente, que não está produzindo nenhuma proteína, não está executando especificamente a sua função, ela está inativa, ela, através de um estímulo e dessa transdução, que é o que a membrana faz, né, que ela pega o sinal do meio extracelular e transfere esse sinal, né, para o meio intracelular. E aí muda a função da célula. Se ela está inativa, passa a ser ativa, ou se ela estava ativa, fica inativa, ou muda, inclusive, a atividade dela. Tá? Bom, como é que a gente enxerga a membrana? Né? Muito difícil, né? A gente não vai enxergar a membrana a olho nu. Tá? Então, a membrana ela tem um tamanho muito pequeno. E essa foi a principal dificuldade para se estudar a membrana plasmática. Né? Então, antes, os pesquisadores eles observavam a existência da membrana de forma indireta. Eles não conseguiam enxergar a membrana. Esse termo membrana ele foi cunhado lá na metade do século XIX. Né? Então, membrana plasmática. Eles não estavam enxergando a membrana naquele momento. Por quê? Porque o que se tinha ali era um microscópio óptico, que é o que a gente tem hoje nas aulas de biologia celular, né, do curso, e não é possível enxergar. Então, eles inferiram que existia uma membrana, um envoltório na célula, baseado em eventos, em observação de eventos osmóticos, né? Então, a célula inchava ou ficava murcha, e isso, né, fez com que alguns pesquisadores começassem, então, a inferir a existência dessa membrana e cunharam o termo, tá? Logo surgiu também a outra questão, logo na sequência, né, dessa, vamos dizer assim, necessidade de entender como é que se dava esse envoltório, quais são os componentes dessa membrana. Né? E várias teorias foram propostas. Né? Então, ao longo do início do século passado, né, 1902 e tal, começaram a aparecer teorias, né, da composição da membrana. E aí se viu que a membrana era composta por proteínas e lipídios. Tá? E essas proteínas e lipídios também não se enxergava. Né? E o que se via basicamente eram baseado em evidências indiretas. Tá? Então, o desenvolvimento, ou vamos dizer assim, a maior capacidade de entender os componentes da membrana e como é que ela está organizada, surgiu com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, né?
Esse microscópio, então, que funciona com um feixe de elétrons e que a magnitude da observação é muito maior do que no microscópio óptico. Tá? Então, isso trouxe mais evidências. Tá? Mas, mesmo assim, existiu todo um desenvolvimento do conhecimento que, inicialmente, não tinha a composição e a organização de forma perfeita. Tá? Então, isso que a gente está vendo aqui nessa imagem é basicamente aqui embaixo como a gente enxerga no microscópio eletrônico. Tá? Vocês estão vendo aqui uma célula que está limitada com a membrana. Tá? Essas três linhas que estão aqui, duas mais escuras e no meio uma mais clara, é o que a gente chama de membrana plasmática. Tá? Então, essa é a observação do microscópio eletrônico. A gente vê essas três linhas e aqui a parte interna da célula que corresponde ao citoplasma. Então, lá no início, os pesquisadores achavam que existia uma espécie de sanduíche, né? Então, as linhas mais escuras corresponderiam às proteínas, né? E os fosfolipídios estariam numa parte mais interna, que seria essa parte mais clara. Tá? Então, esse modelo ele foi chamado de modelo de unidade de membrana. Tá? Então, essas três linhas estão representadas aqui em cima no esquema, né? Esse feixe de elétrons da microscopia eletrônica, ele vai dar uma imagem que é sempre em preto e branco, né? E que vai, vamos dizer assim, atuar de acordo com a deposição de um metal sobre os tecidos, né? Que é o ósmio. Então, aonde tem mais ósmio, a gente vê uma imagem mais escura, que corresponde às partes externas, né? Ou mais eletrodensa, que é o termo que a gente usa na microscopia eletrônica. E a parte mais interna seria menos eletrodensa. Tá? Bom, então as teorias aí durante esse período inicial, onde já se visualizava a membrana, mas precisava ainda melhorar o conhecimento dos componentes, giravam ao redor disso, né? Que existia uma composição então de proteínas e lipídios na membrana, tá? Com essa formatação, então, de meio de sanduíche, tá? Ao longo aí do século passado, da metade do século passado em diante, foram se estabelecendo, então, discussões, né, pesquisas, para tentar achar exatamente o modelo que, vamos dizer assim, definiria o que representaria a estrutura da membrana plasmática. Tá? E esse modelo, então, ele foi proposto em 1972. Então, isso aqui é uma imagem do artigo, né, que foi publicado numa revista bastante importante, que é chamada de Science, aonde esses dois pesquisadores, Singer e Nicholson, conseguiram, então, propor um modelo de membrana, né, que eles chamaram, então, de modelo mosaico fluido. Tá? Bom, mosaico fluido. Então, a gente tem aí dois conceitos importantes, né, que vão caracterizar essa composição da membrana plasmática. Tá? Então, a gente olhando esse modelo assim esquematizado, como está aqui nessa imagem, a gente tem o quê? A gente tem uma organização de lipídios em uma bicamada. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem uma monocamada, nesse caso é a monocamada externa, e aqui a gente tem uma monocamada que é chamada de monocamada interna. Então, existe uma bicamada de lipídios que recobre toda a célula, tá? E que é o principal responsável pela parte estrutural da membrana, pela formação do envoltório. Tá? E, diferentemente do que se achava até então, as proteínas elas não estão só na parte externa ou na parte interna exclusivamente. Elas estão disseminadas por toda a membrana. Tá? Então, vocês estão vendo aqui proteínas que ficam associadas com a monocamada interna, algumas proteínas que vão ficar associadas com a monocamada externa, e tem outras proteínas, como essas que estão aparecendo aqui, que vão atravessar a bicamada de lipídios. Tá? Então, esse foi, então, talvez o principal descoberta, né, desses pesquisadores
ao proporem esse modelo. Então, assim, não existe uma camada de proteínas, né? As proteínas vão estar imersas nos fosfolipídios, né? Em diferentes posições, tá? Bom, além desses dois componentes, foi visto também que existiam açúcares, né? Que estão representados aqui, são carboidratos, tá? Os açúcares, então, eles estão apenas na parte externa. É o que a gente vai chamar, então, de glicocálix. E eles nunca estão sozinhos. Eles vão estar sempre associados ou a proteínas ou aos lipídios, tá? Vamos recuperar uma informação aqui só nesse slide. Aqui está representado, então, como a gente visualiza na microscopia eletrônica essa bicamada de lipídios com as proteínas associadas. Obviamente que a gente não consegue aqui individualizar as proteínas, mas a gente consegue ver então que nessas regiões que são eletrodensas, elas correspondem, cada uma delas, à parte externa das monocamadas. Tá? Então tem uma monocamada que está voltada para o exterior, a parte externa dela, né, que está aqui, corresponde a essa região eletrodensa. E a outra corresponde à mesma, só que internamente. Tá? Aqui dá para ter uma ideia do tamanho da membrana. Tá? Então, a membrana ela tem ao redor de 7 a 10 nanômetros de espessura. Tá? É bem pequena mesmo, por isso a gente não enxerga no microscópio óptico. Tá? Então, essa unidade de membrana que foi colocada, na verdade, ela corresponde a essas partes diferentes da bicamada de lipídios, tá? E não, como eu estava propondo lá no início, um sanduíche de componentes com proteínas na parte externa e lipídios na parte interna, tá? Então, bom, aqui a gente tem um resumo dessa composição molecular, né? Aquilo que eu tinha falado. E aqui a gente amplia um pouco mais. Quando a gente fala de lipídios, na verdade a gente está falando de dois componentes lipídicos, os fosfolipídios e o colesterol. Tá? Então não é só fosfolipídio, tem o colesterol também. E as proteínas, a gente tem uma variedade imensa de proteínas. Né? Aqui a gente divide em dois grupos, integrais e periféricas. Periféricas são aquelas que estão associadas ou a lipídios ou a proteínas e que ficam ou na parte externa da bicamada ou na parte interna da bicamada. Tá? E as integrais são aquelas que atravessam, que fazem uma relação mais intensa com a bicamada de fosfolipídios. Elas podem ser transmembrana, são aquelas que atravessam toda a bicamada, ou então elas podem atravessar a monocamada interna ou a externa. Tá? E para terminar, o glicocálix, né? Ou glicocálice, né? Que corresponde aos açúcares, que estão associados ou aos lipídios ou às proteínas. Eles não existem sozinhos, soltos ou mesmo como componentes individuais. Tá? E eles estão sempre voltados para o meio externo da célula. Tá? Então, o glicocálix está na monocamada externa, a parte externa que está voltada para o espaço extracelular. Tá? Bom, vamos começar falando então um pouquinho sobre os fosfolipídios, que são os principais componentes. Né? Dentro dos lipídios, eles são os mais numerosos. Tá? Como é que está, aqui está representado, então, como é que é a distribuição desses fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, eles têm duas regiões principais e que a gente precisa entender como é que elas funcionam para que a gente possa compreender também como é que se estabelece a membrana. Por que ela tem aquela unidade de membrana com aquelas três regiões, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça do fosfolipídio, tá? Então, essa cabeça ela é composta por uma colina, por um fosfato e por um glicerol, tá? Além dessa cabeça, a gente tem também as caudas, né? Um conjunto, uma dupla de caudas dos fosfolipídios, tá? Então, a cabeça e as caudas. A cabeça ela é dita polar, ou seja, ela é hidrofílica. Ela tem relação, ela tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma boa relação com a água, né?
E a gente sabe que o nosso organismo, a maior parte do nosso organismo é água. Tá? Então essa cabeça, ela tem afinidade pela água. Hidrofílica significa que ela tem afinidade. E as caudas são hidrofóbicas, né? Todos vocês devem ter ouvido falar das fobias, né? Então, ela é hidrofóbica, ou seja, tem fobia de água, tá? Então, em cada monocamada, a gente vai ter fosfolipídios, né? Com uma parte que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica, tá? Sendo que essas caudas aqui, elas não são iguais. Tem uma cauda que ela é saturada, essa que é retinha aqui, e uma cauda que tem aqui uma ligação dupla, né? Então ela é insaturada, tá? Então essa cauda insaturada, ela tem essa capacidade então de fazer essa dobradura, vamos dizer assim, tá? Aqui a gente tem a composição molecular, né? Carbono, hidrogênio, né? Oxigênio, né? Que são os principais átomos, né? Que vão fazer parte aí dessa estrutura, então, do fosfolipídio, né? E a representação aqui da cauda insaturada. Então, uma cauda saturada e uma cauda insaturada que tem uma ligação dupla, tá? Bom, essa capacidade, então, dupla dos fosfolipídios, né? De ser próximo da água, de ter afinidade pela água e de querer distância da água, a gente chama de moléculas anfipáticas. Tá? Então, as moléculas que têm essa capacidade, como os fosfolipídios, são chamadas de moléculas anfipáticas. Então, elas têm um comportamento duplo. Parte delas tem afinidade pela água, então quer estar próximo da água, e parte tem fobia da água, então quer distância da água. Tá? E esse aspecto, vamos dizer assim, duplo, né, dos fosfolipídios, é que faz com que se forme uma bicamada natural na membrana. Tá? Então, se a gente fizer um experimento, pegar um becker, encher esse becker com uma solução aquosa, né, um experimento hipotético, e pegar vários fosfolipídios, conseguindo individualizar eles, e colocar todos ali dentro, jogar dentro desse becker, como é que esses fosfolipídios vão se distribuir? Né? Pensem. Um fosfolipídio tem uma parte que gosta da água e uma parte que não gosta, né? Então eles vão agir em conjunto, né? Aquelas partes que não gostam da água, que são essas partes que estão aqui internas, né? As caudas, elas vão se voltar naturalmente umas para as outras, tá? Então as caudas dos fosfolipídios vão ficar voltadas uma de um fosfolipídio, a cauda vai ficar voltada para a cauda do outro fosfolipídio. E aí parte do problema está resolvido, né? Então as duas caudas não estão em contato com a água, né? Mas à medida que esses fosfolipídios vão se juntando, vai sobrar sempre o problema do contato com a água para esses que estão na extremidade, né? Então olha que interessante. Naturalmente, aquela membrana que se formou ali, né, para, vamos dizer assim, poder resolver essa questão dos fosfolipídios, deles terem fobia e ao mesmo tempo afinidade pela água, então naturalmente essa membrana vai se dobrar. Então essa dobradura dessa membrana vai criar uma esfera, né? Não necessariamente uma esfera bonitinha, mas ela vai se dobrar e vai ficar selada, né? Um compartimento selado, tá? Então, com isso, a gente vai ter um compartimento interno, que é o que está dentro da esfera, e um compartimento externo, que é o que vai estar no meio extracelular. Os dois compartimentos são aquosos, tanto o que está fora da célula quanto o que está dentro. Mas agora, nenhum fosfolipídio, na sua parte que é hidrofóbica, vai precisar ter contato com a água. Tá? Isso é energeticamente favorável. Para que o fosfolipídio fique em contato com a água naquela parte hidrofóbica, há necessidade de um gasto energético, né? Então é energeticamente desfavorável. Então a célula e os tecidos, né, as células dos tecidos, elas estão sempre tentando economizar energia, né, para ser
o mais econômica. Então, naturalmente, se forma uma membrana para resolver essa questão e também, naturalmente, essa membrana vai selar esse compartimento e vai criar, então, um compartimento único, que é uma célula, né? Basicamente, a membrana, nesse caso, ela vai formar um envoltório do que está dentro, que é o conteúdo celular. Tá? Existem outras formas de organização. Quando a gente tem menor quantidade de fosfolipídios, a gente pode formar lipossomos, né? Que é como se fosse uma vesícula, né? Ou mesmo uma micela, quando existem fosfolipídios que têm uma cauda única, né? Que não é o caso das membranas celulares. Tá? As membranas celulares estão organizadas aqui nesse modelo de caudas duplas, uma saturada e a outra insaturada. Tá? Então, naturalmente, as células formam um compartimento selado, a membrana forma um compartimento celular selado. Tá? A gente tem falado até agora em fosfolipídios em termos gerais, né? Mas na verdade existem vários tipos de fosfolipídios. Aqui nesse slide a gente tem 5 tipos, tá? Que estão representados aqui. Alguns predominam na monocamada externa, que está em contato com o espaço extracelular, como está representado aqui, e outros estão organizados na monocamada interna, que está então voltada para o citoplasma. Tá? Então a gente tem aqui ó, fosfatidilcolina, esfingomielina, né? E aqui nesse caso um glicolipídio, né? Mas esses dois aqui são dois tipos de fosfolipídios que ficam voltados para o meio extracelular. Então, fosfatidilcolina e esfingomielina. Na parte interna, a gente tem os outros 3 tipos. Então, nós temos 5 tipos que a gente está ressaltando aqui. São aqueles que se deve ressaltar, são os mais importantes, né? Mas existem outros também. Tá? Então, a gente tem o fosfatidilinositol, a fosfatidiletoanolamina e a fosfatidilserina, que predominam na parte interna. Tá? Então, a gente tem aqui questões ligadas à carga elétrica, por exemplo, a fosfatidilserina, ela tem uma carga negativa, uma carga geral negativa, então por isso ela fica mais na parte interna, né? Na parte externa da membrana predominam cargas positivas, né? Então na parte interna a fosfatidilserina contribui com esse acúmulo de cargas negativas. O fosfatidilinositol, ele desenha um papel muito importante na parte de sinalização celular. Várias substâncias que entram em contato com a membrana, elas vão fazer com que o fosfatidilinositol mude, né, a sua conformação e desencadeie reações intracelulares, né, que geram mudanças na função da célula. Tá? Então, esses 5 tipos aqui são os principais, né? Fosfatidilcolina e esfingomielina no folheto externo, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e fosfatidiletoanolamina no folheto interno. Tá? Então, a gente tem aí diferentes fosfolipídios nos 2 folhetos ou monocamadas. Tá? Além dos fosfolipídios, a gente tem o colesterol. Né? O colesterol está presente nas membranas, ele tem a mesma característica dos fosfolipídios, então também é uma molécula anfipática. A cabeça do colesterol também é polar, ou seja, tem afinidade pela água, e a cauda, o colesterol então vai ter uma cauda única, é hidrofóbica, ou seja, também não quer saber da água, tem fobia da água. Então ele vai se comportar exatamente como os fosfolipídios, né? Desse ponto de vista. Né? Ele vai voltar a cabeça dele para a parte externa, tanto do meio extracelular, quanto também a parte externa da monocamada interna, para dentro do citoplasma, e a cauda vai acompanhar as caudas dos fosfolipídios, vão se encontrar umas com as outras. Tá? Naturalmente, em função de ter uma cauda só, o colesterol ele vai trazer um pouco mais de rigidez para a membrana. Né? Essa ligação insaturada, ela garante mais maleabilidade, mais fluidez para a membrana, enquanto que o colesterol, a presença do colesterol, traz mais rigidez.
Então, quanto mais colesterol tiver na membrana, mais rígida ela é, né, em comparação com os fosfolipídios. Tá? Bom, então, um conceito muito importante, né, e que é de responsabilidade dos lipídios da membrana, tanto de colesterol quanto dos fosfolipídios, é a questão da membrana ser um fluido, né, que foi citado lá no modelo que a gente viu do Singer e Nicholson. Então, é um mosaico fluido. Por que que é fluido? Exatamente pela capacidade dos fosfolipídios de se movimentar na membrana. Tá? Então, eles vão formar uma bicamada, mas essa bicamada não é estática. Né? Então, eles têm capacidade de se movimentar entre os fosfolipídios mesmo. E mesmo quando eles estariam, vamos dizer assim, entre aspas, parados, eles podem girar em torno do próprio eixo. Né? Então, eles também têm esse movimento ao redor do próprio eixo. Ou um movimento lateral, né? De passagem entre os outros fosfolipídios, né? De lateralidade. Também pode acontecer, obviamente, a passagem de uma monocamada para outra, apesar de ser muito mais raro esse movimento, né, de sair de uma monocamada e externa ou interna e passar para outra monocamada. Tá? Então, a questão de ser um fluido bidimensional se deve, em uma grande parte, aos fosfolipídios e ao colesterol, aos lipídios da membrana, que podem fazer essa movimentação. Tá? A gente vai ver depois que as proteínas também podem, e elas acabam acompanhando os fosfolipídios e formando grupos de lipídios e proteínas que são chamadas de balsas lipídicas. Tá? Então, essas balsas lipídicas, elas vão se movimentando junto. Né? Então, lipídios e proteínas se movimentam junto lateralmente através da membrana. Tá? Mas esse é um conceito já inicialmente bastante importante. Então, essa fluidez vai depender do quê? Né? Vai depender da composição de fosfolipídios, né? Então a gente já viu que tem diferentes tipos de fosfolipídios, tá? A natureza das caudas, então assim, quanto maior a insaturação, maior a fluidez. O comprimento também tem a ver com isso. Cadeias curtas, caudas curtas, também são responsáveis por maior fluidez, tá? E basicamente a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a movimentação, né? Pela própria agitação das moléculas, tá? O colesterol vai no sentido inverso, então assim, quanto mais colesterol tiver na membrana, proporcionalmente, né? A gente vai ter menor fluidez, tá? E isso, claro, vai ter um papel importante também. Com a determinado abaixamento de temperaturas, o colesterol ele acaba protegendo a membrana de danos, né, com temperaturas mais baixas. Tá? Então, por que a fluidez é necessária na membrana? Por que ela tem que ser fluida? Né? Bom, por vários motivos. Aqui embaixo eu citei 3 deles. Né? A célula ela precisa de proteínas que muitas vezes estão num lado da célula e precisam ir para outro. Então a célula ela vai, através da membrana, fazer esse trânsito daquela proteína e dos lipídios, né, que vão ser importantes, por exemplo, na sinalização celular, na comunicação entre as células. Né? Eles vão passar de um lugar para outro na membrana, né, só circundando a célula na parte externa, tá? Sem precisar ter um movimento interno, né, de transitose, por exemplo. Tá? A difusão de lipídios produzidos em outros locais, os lipídios que são produzidos dentro da célula, a membrana ela é montada dentro da célula, o compartimento que é responsável é o retículo endoplasmático, né? Então ele vai montar a membrana, o complexo de Golgi também vai ajudar nesse processo de montagem, e a membrana vai ser incorporada, aqueles novos componentes de membrana, ele vai ser incorporado em um determinado lugar, né? E, obviamente, aqueles lipídios eles vão se difundir, né, para todo o resto, as proteínas também, para todo o resto da membrana, renovando a composição da membrana plasmática. E um último exemplo, a questão da divisão celular. Né? Então, se a gente pensar que as células filhas de um processo de divisão por mitose, elas vão receber metade dos componentes, cada uma delas, da célula mãe, né? É necessário que esses componentes na membrana eles se distribuam igualmente para as duas células filhas.
e precisa haver mobilidade na membrana justamente para que isso aconteça. Tá? Bom, então um segundo conceito é o que está representado aqui. Então a gente viu que a membrana é fluida e além de fluida, ela é assimétrica. Um pouco disso eu já tinha falado para vocês quando eu falei da composição dos fosfolipídios. Né? A gente viu que tem diferentes fosfolipídios, tá? Na parte externa, ou seja, na monocamada externa e na monocamada interna. Então isso já confere uma assimetria entre as duas monocamadas. Tá? Então o que a gente está vendo aqui é face citosólica, que é a face que está voltada para o citoplasma, e a face que está voltada para o meio extracelular. Tá? Já tinha falado antes a respeito do glicocálix, está representado aqui, ó, esses raminhos, né, que vocês estão vendo. Também está só na monocamada externa, então isso já é outro componente que confere essa assimetria ou essa diferença. Né? E as proteínas, que apesar de estarem presentes tanto na monocamada externa, quanto na monocamada interna, quanto transmembrana, as proteínas de forma específica, elas não ficam aleatoriamente, elas têm locais, né? E esses locais diferem, né? Tem determinadas proteínas que ficam só na monocamada externa, outras só na monocamada interna. Então, é o terceiro componente que é responsável pela assimetria da membrana plasmática. Tá? Isso tem a ver basicamente com a função. Essa composição é porque a membrana, como a gente está vendo aí nos slides, né, ela tem funções diferentes na parte externa e na parte interna. Então precisa ter componentes diferentes também. Tá? Bom, vamos dar uma paradinha agora. No próximo vídeo aí eu continuo então com o restante a respeito da membrana plasmática.